Olá a todos, bem-vindos à nossa próxima aula. O formato das nossas aulas será o seguinte: primeiro, anunciarei o tema da aula. Em seguida, vocês ouvirão em português e depois em inglês. Desta forma, estarão praticando a escuta. Neste momento, não é necessário repetir, apenas prestem atenção na pronúncia em inglês. Em seguida, darei um tempo para que possam repetir. Assim, estarão praticando a fala. Repitam em voz alta para exercitar os músculos da boca. Repetiremos de 2 a 3 vezes para fixar bem na memória. Escrever também é fundamental para praticar a escrita, por isso é importante que tenham um caderno para as nossas aulas. Durante a aula, anotem nos comentários as frases e palavras que aprenderem. Além de praticar a escrita, saberei que vocês estão se dedicando e poderemos interagir melhor juntos. Agora, vamos começar revisando a aula anterior. O quadril é formado por 3 ossos: ilho, isquio e pubis. Como se diz quadril? Hip, hip, hip. Como se diz a frase: o quadril é formado por 3 ossos? The hip is formed by 3 bones. The hip is formed by 3 bones. The hip is formed by 3 bones. Quando o garoto caiu, ele quebrou um dos 3 ossos do quadril. When the boy fell, he broke one of the 3 bones in his hip. Quando o garoto caiu, When the boy fell. When the boy fell. When the boy fell. ele quebrou um dos 3 ossos. He broke one of the 3 bones. He broke one of the 3 bones. He broke one of the 3 bones. No hospital, o médico explicou. At the hospital, the doctor explained. At the hospital, the doctor explained. At the hospital, the doctor explained. Akira, you broke one of the 3 bones in the hip, the ilium, the ischium, or the pubis, but don't worry. You will recover. Akira, you broke one of the 3 bones in the hip, the ilium, the ischium, or the pubis, but don't worry. You will recover. Ilium. 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 Ischium. 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 Pubis. 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 O doutor continuou explicando. But don't worry. You will recover. But don't worry. You will recover. But don't worry. You will recover. O doutor explicou para ele que o quadril conecta o tronco aos membros inferiores. The hip connects the trunk to the lower limbs. The hip connects the trunk to the lower limbs. The hip connects the trunk to the lower limbs. The hip connects the trunk to the lower limbs. Como se diz membros inferiores? Lower limbs. Lower limbs. Lower limbs. O doutor explicou que o quadril suporta o peso do corpo na posição ereta.
Por favor, repete o que o doutor disse. The hip supports the body's weight in an upright position. The hip supports the body's weight in an upright position. The hip supports the body's weight in an upright position. Como se diz? O quadril suporta. The hip supports. The hip supports. The hip supports. Como se diz? O peso do corpo. The body's weight. The body's weight. The body's weight. Como se diz? Na posição ereta. In an upright position. In an upright position. In an upright position. Como se diz? Ereta. Upright. 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 O quadril permite movimentos tal como sentar, caminhar e correr. The hip allows movements such as sitting, walking, and running. The hip allows movements such as sitting, walking, and running. The hip allows movements such as sitting, walking, and running. Como se diz? O quadril permite movimentos. The hip allows movements. The hip allows movements. The hip allows movements. Como se diz a expressão, tal como. Such as. Such as. Such as. Como se diz? Sentar, caminhar e correr. Sit, run, walk. Sit, run, walk. Sit, run, walk. O doutor continuou explicando. Por favor, repete o que o doutor disse. If you broke the hip bone, you will not be able to sit, run, or walk. If you broke the hip bone, you will not be able to sit, run, or walk. If you broke the hip bone, you will not be able to sit, run, or walk. Observem que, na frase o quadril permite movimentos tal como sentar, caminhar e correr, usamos o gerúndio e no final dos verbos, pois estamos falando das ações de forma geral. Mas quando o doutor disse, se você quebrou o osso do quadril, não poderá sentar, correr, andar, neste caso não usamos o gerúndio, pois ele está se referindo às ações de forma direta, após o verbo modal poderá. Mas não vamos nos aprofundar nisso aqui, para não perder o foco. Por favor, repete o que o doutor disse. If you broke the hip bone, you will not be able to sit, run, or walk. Como se diz, eu não conseguirei andar de bicicleta. I won't be able to ride a bike. I won't be able to ride a bike. O doutor disse. But don't worry, Akira, if you had broken one of the 3 hip bones, you wouldn't be able to sit down.
Como se diz, não se preocupe. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Como se diz, se você tivesse quebrado. If you had broken. If you had broken. If you had broken. Como se diz, um dos 3 ossos do quadril. One of the 3 hip bones. One of the 3 hip bones. One of the 3 hip bones. Como se diz, você não conseguiria. You wouldn't be able to. You wouldn't be able to. You wouldn't be able to. Como se diz, sentar-se. Sit down. Sit down. Sit down. Como se diz, mas meu quadril dói, doutor. But my hip hurts, doctor. But my hip hurts, doctor. But my hip hurts, doctor. O doutor disse, as articulações do seu quadril estão bem. The joints of your hip are fine. 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 O doutor disse, você apenas lesionou os músculos. You only injured the muscles. You only injured the muscles. You only injured the muscles. Unhappy, I only injured the muscles. Unhappy, I only injured the muscles. Unhappy, I only injured the muscles. Chegamos ao final de mais uma aula. Agora, vou apresentar as principais palavras que aprendemos. Primeiro, farei algumas perguntas e darei um tempo para que vocês repitam e confirmem o que assimilaram. Em seguida, revisaremos todas as novas palavras para consolidá-las ainda mais em sua memória. Como se diz quadril? hip, Como se diz ilho? ilium, Como se diz isquio? ischium, Como se diz pubis? pubis, Como se diz osso do quadril? hip bone, Como se diz articulações? joints, Como se diz tronco? trunk, Como se diz membros inferiores? lower limbs, Como se diz posição ereta? upright position, Como se diz movimentos? movements, Como se diz sentar? sit, Como se diz caminhar? walk, Como se diz correr? run, Como se diz andar de bicicleta? ride a bike, Como se diz lesão? injury, Como se diz lesionado? injured, Como se diz músculos? muscles, Como se diz dói? hurt, Como se diz osso quebrado? broken bone, Como se diz recuperar-se? recover, Como se diz mas não se preocupe? but don't worry. Como se diz você não conseguiria? You wouldn't be able to. Como se diz você não poderá? You will not be able to. Como se diz estou feliz? I'm happy. Eu também estou feliz. Parabéns por chegar até aqui. Obrigada por estudar comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com mais pessoas. Por favor, deixe nos comentários qual é o número da sua inscrição e guarde-o com você. Quando atingirmos 1000 inscritos, para comemorar, iremos sortear alguns materiais de estudos, e isso será feito através dos números dos inscritos.
Portanto, deixe registrado nos comentários. Boa sorte a todo! Obrigada! Até a próxima aula!